para o 9º encontro. Hoje é um projeto que para a gente é de muito sucesso e muito alento. Compartilhando com vocês, ontem foi aprovada uma portaria, uma resolução do Ministério da Educação, prorrogando até 31 de dezembro qualquer prática de atividades remotas nas universidades, em termos de calendário acadêmico. Então, é de se imaginar que até o final do ano a gente segue aqui com o Leque UF na quarentena, como uma espécie de reposição exatamente desses contatos entre as pessoas e uma forma de a gente manter o nosso trabalho circulando e as pessoas motivadas também, né? Então, eu agradeço a todos vocês por fazerem parte desse projeto, desse processo. Já vamos aqui com 35 pessoas que estão assistindo e quero apresentar muito brevemente o Fábio, com muito prazer, que é um colega, um amigo que a vida universitária e acadêmica trouxe para a gente, trouxe para Niterói. Não sei se ele é tão feliz com isso, mas nós somos. Então, o Fábio é professor de latim lá na UF com a gente, comigo, com a Grace, que é professora de grego. Eu não vi ainda citar mais aqui a Renata ou mais gente. Antes de ser professor lá na UF, o Fábio tem uma passagem como professor também na Federal de Alfenas, não é isso, Fábio? Da Unifal, então conhece, circulou também, e é egresso da USP, então conhece bastante aqui a Universidade no Sudoeste, tem se dedicado, publicou agora, em 2019, a tradução completa das sátiras de Pércio. Pércio é um daqueles autores da antiguidade que ele tem um grande bônus, olha aí, fazendo jabá. Jabá. O Pércio é um daqueles poucos autores que você pode se orgulhar de ter lido a obra completa. Se tem um mérito, o Pércio é esse. E o Fábio traduziu a obra completa de Pércio, louvável. Saiu também em 2018 a tradução do livro dos espetáculos de Marcial, que é uma coautoria de tradução do Fábio e do João Ângelo, lá da USP. Além disso, é um prolífico poeta lírico e satirista, o Gregório de Matos, de Niterói. Recomendo, são poemas divertidíssimos, e agora, e muito potentes outros, e agora tem se dedicado numa empresa super particular, que eu acredito que é o que ele vai falar um pouco hoje aqui. Vai falar sobre, já está escrevendo traduções de Virgílio em cordel, que deve ser os experimentos vernáculos aí da fala, que eu imagino que você vai tratar aqui hoje. Então, sim. Estou bastante interessado em ouvir o que você tem para falar sobre esse mundo entre a poética e a tradução, gêneros clássicos e experimentos vernáculos, como transitar nesse caminho que é longo e tortuoso por várias vias, né? Acho que o Fábio pode ser um bom guia nesse nosso inferno vespertino aqui da tradução e da quarentena. Então, Fábio, sem mais delongas, olá. O virtual é seu. Vou me calar aqui. Abraço, um beijo a todos. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação, que as musas me ajudem, né? Eu começo, inclusive, pedindo desculpas para vocês por esses percalços tecnológicos, não era muito o que estava no meu plano, né? A gente também... tudo isso é novo para a gente, aí a gente descobre, assim, aos 45 do segundo tempo, que, de repente, a tecnologia que a gente achava que estava funcionando não funciona, né? Então, caso vocês tenham aí alguma dificuldade, trave, não ouça, avisa que a gente tenta salvar o processo aqui. Enfim, lembro aqui já faz mais de 2 meses, quando começou os primeiros debates nossos sobre esse projeto, né, do Leque na quarentena, dessa nossa vontade de colocar, né, dar visibilidade ao que o laboratório faz, as coisas que a gente está fazendo, compartilhar e, ao mesmo tempo, né, nos envolver com a nossa comunidade, que tinha muito uma perspectiva inicial
que a gente tinha era justamente essa de a gente falar do que a gente está fazendo, né? E aí, quando a gente combinou uma data para eu falar, eu fiquei naquela, topei, aí fiquei com uma sensação desagradável de que eu, na verdade, eu tenho uma imensa dificuldade de contornar aquilo que eu faço, né? Eu tenho muitos interesses, fico trabalhando em muitas coisas ao mesmo tempo, né? E aí tive dificuldade de falar assim, olha, a grande coisa que eu faço que é o núcleo de tudo é essa, vou falar dela, né? Ou, nesse momento estou trabalhando só com isso, é disso que eu vou falar, né? Então fiquei nessa dificuldade e optei por, ao invés de fazer um eixo temático, fazer um eixo poxa, agora me fugiu a palavra, um eixo de percurso, né? E aí, para já entendendo, então, aí sugeri esse nome, entre poética e tradução, dos gêneros clássicos aos experimentos vernáculos, né? Aí, já que escolhi um outro formato, aí comecei já com uma interlocução um pouco até graciosa, né? E deixo aí a pergunta inicial para os, né? Não vou ouvir a resposta de ninguém, mas deixo a pergunta aberta para quem já reconheceu, né? De que grande personagem né, da literatura clássica, essa imagem inicial trata, né? Acho que vocês já tiveram tempo de olhar, pensar, não é uma imagem tão fácil de refletir, né? Mas abro ela para um plano um pouco maior, né? Essa é uma imagem que está lá, é super obscura, né? Faz parte do acervo lá do Museu de Santa Escolástica em Bari, né? Super curiosa, né? E ela, na verdade, ela fala de uma coisa que já é uma releitura do tema inicial, né? Porque a figura que está aí no centro, né? A referência que se faz a uma pessoa nascendo do ovo é Helena, né? Helena de Troia, que vocês já conhecem, nasceu do ovo, né? Mas, ao mesmo tempo que o que está representado aqui na cerâmica não é bem o mito, né, como a gente conhece, mas já uma releitura, provavelmente, que fazia parte de algum tipo de narrativa de uma comédia, né, ou seja, você tem aí na imagem dois personagens, duas figuras com caras deformes, né, com falo à mostra, né, então eu nem comecei a interlocução, já mostrei pinto para os outros, enfim, né, e que de alguma forma, um ciclo narrativo que não está tão claro para a gente, mas, né, tem um dos personagens aí com um machado tentando abrir o ovo, enfim, estamos diante de algum ciclo que a gente não tem tanta clareza, mas me parece uma imagem muito boa para representar o que eu me propus aqui, né, porque a Helena é aquele personagem curioso que nasce do ovo, né, e não sei se vocês se lembram, né, que quando a gente fala do ovo, né, tem até uma expressão que corre no latinismo, que corre nas línguas vernáculas, que é a expressão ab ovo, que vem de um texto muito importante da Antiguidade, né, que é a arte poética do Horácio, né. Então, quando eu falo da Helena saindo do ovo, a tradução que eu estou sugerindo que a gente leia aqui, uma de muitas, é a tradução recém-saída do Guilherme Gontijo Flores, e que diz mais ou menos o seguinte, deixa eu só desviar um pouquinho, né, o trecho de onde vem essa expressão, né, para quem o latim está embaixo, o português está em cima, né, nem inicia em morrer de Meleagro ao voltar Diomedes, nem de um novo gênio começa a guerra de Troia, mas vai sempre direto ao assunto e no meio das coisas, como se já conhecidas, pega o ouvinte e aquilo, sem experiência de brilho no trato, deixa de lado. É assim que ele mente, mistura a verdade no falso, sem que do início destoe o meio e do meio o finzinho. Tá? Esse é um trecho muito importante lá da arte poética do Horácio, e que dá lá um preceito que é muito conhecido, é tão conhecido que ele circula amplamente, mesmo em espaços de teoria literária que não são dos estudos clássicos, né? Particularmente pela outra expressão que vocês têm aí, né, que logo na sequência, então no segundo verso vocês têm lá o abo, que era do que eu estava falando, mas o in medias res, né? Então você veja lá que o que o Horácio sugere para quem vai fazer uma narrativa é
começar já na coisa, no meio das coisas, né? No meio das coisas, nas coisas começadas, né? E o que eu estou fazendo aqui, né? Todo esse discurso é para dizer que eu vou fazer exatamente o contrário disso. Eu vou ser absolutamente indecoroso, anti-horaciano, e vou começar a minha narrativa pelo ovo de Helena, né? Então, para falar do que eu estou fazendo agora, eu vou fazer uma viagem muito extensa e prolixa no tempo, voltando ao momento em que eu comecei a minha vida acadêmica e como que eu me interessei, como que os problemas que eu vou tratar surgem, né? Então, eu lembro que eu, como muitos aqui, mas acho que felizmente não como todos, fui jovem e comecei a minha vida de leitor numa época em que não havia internet, né? Então eu era um rapaz curioso, sedento, que morava numa cidade de menos de 50 mil habitantes, assim, a cidade não tinha naquela época, como ainda não tem hoje, livraria, a biblioteca municipal era limitada, a biblioteca da escola era mais limitada ainda, né? E muito embora eu tivesse lá um certo privilégio de ter uma coleção de livros relativamente boa em casa, meus pais eram leitores, né? Então um tipo de hábito herdado, nem tudo aquilo que eu sonhava conhecer estava disponível, nem de forma fácil, nem de forma difícil. A livraria mais próxima da gente estava, sei lá, 30, 40 quilômetros de casa. Então eu vinha de uma experiência em que todo tipo de contato com poesia era aquele contato limitado que a gente tem na escola, né, com toda a restrição que esse formato propicia, né? Então eu tinha prometido para mim que não ia falar sobre as coisas que eu escrevo, mas é interessante notar que eu lia vorazmente as coisas que me caíam na mão, e falando particularmente de poesia, né, eu sabia dizer com muita clareza, quando eu era adolescente, as coisas que eu gostava, mas não sabia dizer por que eu gostava delas, né? Ou seja, a gente tinha acesso a uma discussão literária que era aquela discussão escolar, né? Ou seja, você entende lá os grandes esquemas das escolas né, que você aplica automaticamente no vestibular, e depois vire-se, e isso não necessariamente te ajuda a entender o texto, né? Pelo menos era assim que eu me sentia, né? Aí chegava lá na minha produção pessoal, escrevia os poemas, né, e não gostava. Então, na verdade, tinha lá um grande descompasso com relação às coisas que eu gostava, as coisas que eu queria, né, as coisas que eu lia, e a minha capacidade de entendê-las, né? E eu realmente achava que, entrando na faculdade de letras, eu teria a possibilidade de resolver esse tipo de indagação, vamos dizer assim, né? Ou seja, eu, como muitos aqui, vocês podem flodar o chat aqui respondendo isso, sou um daqueles muitos que achava que a gente vai entrar na faculdade de letras e vai aprender a escrever, né? Felizmente, assim, de forma acidental, isso acabou acontecendo comigo, né? As informações que eu procurava, foi ilusão. As informações que eu procurava, elas acabaram aparecendo. A minha experiência é uma experiência de final feliz, eu não posso reclamar, não. Porque o que aconteceu foi que eu procurava esse funcionamento do poema em algum lugar que não estava disponível para mim. Quando eu cheguei na universidade, uma das coisas que eu encontrei, né, como em muitas das universidades, eu quando cheguei lá na USP, lá na virada do século, né, o que eu encontrei foi a possibilidade de conhecer a cultura clássica, né, e quando eu cheguei diante, né, frequentando o curso, assim como nós na UF temos lá disciplinas de matrizes clássicas, a USP tem lá uma disciplina de primeiro ano chamada Introdução aos Estudos Clássicos, que foi onde eu tive o primeiro contato com esses autores e com os pesquisadores que faziam esse trabalho lá, né, e aí quando você chega nesse espaço, você conhece textos como esse, né? Então veja lá, né? Eu não consigo me conter, eu preciso do turpilóquio, né? Mas veja como o tipo de problema que eu tinha como jovem sedento das letras se resolve quando você começa a estudar um tipo de literatura que se apresenta dessa forma. Não balança a cabeça, Beethoven, eu ainda vou ler em voz alta. Aí depois a gente vê se a gente corta, não sei, né? Veja, é um poema lá do Catulo, não sei se você, para quem não conhece, acho estranho que não sei, mas se alguém não conhece ele ainda, o Catulo
dos poetas que fazem algum tipo de poesia autorreferenciada em latim, o primeiro, um dos primeiros, vamos colocar nesses termos, a chegar ao nosso tempo com um corpus de poesia volumoso, significativo, que seja disponível para o debate, né? Entre os poemas que tem lá, um dos que é mais referidos e lembrados é o poema 16, esse que vocês estão vendo aí, que versa nos seguintes belos termos, né? Meu pau no cu, na boca, eu vou meter-vos, Aurélio bicha e fúrio chupador, que por meus versos breves, delicados, me julgastes não ter nenhum pudor. A um poeta pio convém ser casto, ele mesmo, aos seus versos, não há lei. Estes só têm sabor e graça quando são delicados sem nenhum pudor e quando incitam o que excite, não digo os meninos, mas esses peludos, que jogo de cintura já não tem. E vós que muitos beijos, aos milhares, já lestes, me julgais não serviriam? Eu pau no cu na boca, eu vou meter-vos. Né? Já ouvi, eu peço desculpas aos ouvidos mais sensíveis, né, mas não dá para falar de antiguidade sem lidar com a crueza da antiguidade, mas eu já ouvi de algumas pessoas, e acho que tem razão, que só com esse poema você poderia montar um curso e passar, sei lá, meses e meses discutindo o mundo dos romanos. Né? Aqui me importa apontar essa parte que eu frisei, que eu coloquei em negrito, que é a resposta aos meus problemas. Quando a gente entra em contato com a poesia romana, mas a poesia grega também, né? Mas sou latinista, vou me centrar aqui no latim, você encontra dentro da poesia uma possibilidade, um nível de discussão sobre o que é o mundo desculpa, gente, estou me perdendo aqui. Você encontra uma possibilidade de debater o modo de fazer a poesia que é muito mais sofisticada do que aquilo que eu conhecia antes, né? Então você veja que eu estou pegando um carregador, gente, peço desculpa, já peguei. Você vê que quando você olha para o texto, ele apresenta alguns conceitos que são fundamentais, né, centrais para um funcionamento efetivo da poesia lírica, né? Ou seja, você tem lá a possibilidade de discutir a dissociação entre o que faz a pessoa, né, que é aquele que tem lá a pena, aquele que escreve, e, por outro lado, o que faz a personagem... Gente, eu vou te pedir um segundinho de vocês, que, na verdade, eu não me dei conta que meu microfone está com pouca bateria, eu estava conectando aqui o fio. Desculpa, né? Então, veja, retorno aqui ao poema, gente, para não me perder. Veja que o que eu encontrei como salvação dos meus anseios intelectuais é justamente a possibilidade de que essas coisas fossem discutidas, ou seja, olha, o que faz os poetas antigos, né, os poetas clássicos, que eu não tinha visto ainda nos poetas contemporâneos, ou no mínimo nos poetas escolares, que eu acho que esse é o problema que me tocava muito, é uma discussão de si mesmo, discussão de como se faz, né? Então, quando você vai para a poesia antiga, né, ela só vai funcionar completamente porque os poetas estão dispostos a discutir, a negociar o modus operandi do poema, a forma como ele se articula com outros poetas e com a recepção, né, dos leitores, dos ouvintes, né? Então, você veja que aqui você encontra esse formato muito claro, né? Então, para quem não é tão familiar com Catulo, basta lembrar lá que o Catulo é um poeta que escreve uma poesia muito interessante, com um ciclo narrativo absolutamente convencional sobre os amores, os encontros e desencontros dessa persona poética com uma mulher chamada Lésbia, né? E que esses poemas são eróticos, falam né, da leveza desse amor, falam de beijos, falam né, de carícias amorosas, falam de coisas dessa natureza, e que, ao mesmo tempo, são coisas que não necessariamente são honrosas para ser faladas por um cidadão romano, né, no pleno gozo da sua cidadania. Oi?
Alguém? Aproveitando que você, na verdade, perdi até um timingzinho, aproveitando que você parou para ver a coisa do carregador, você teria um fone de ouvido aí com microfone para testar? Porque Vou tentar. o som devia estar estourando um pouco, Tá. e pode ser que para alguém esteja mais difícil. Aqui eu consigo entender bem, embora estoure, mas pode Tá. ser que o microfone tenha uma melhor captação. Dá uma olhada aí. Deixa eu ver. Estou colocando aqui. E a... Eu acho que agora a gente não escuta nada, não é isso? Eu não sei o que é melhor. Podemos seguir assim, pode ficar mais agradável no final. É uma piada satírica com o Fábio, tá, gente? Não, Fábio, sem o microfone. Sem o fone. Agora tá me ouvindo? Agora sim, Tá legal. Tivesse mais agradável, mas é melhor assim. Fábio, deixa eu fazer uma pergunta, Fábio. Uma pergunta? Eu? Sim, sou eu. Pode ir atravessando, gente. Eu sou super indecoroso. Não, ok, que a gente está tendo, desculpem, tá? Os participantes, a gente está tendo alguns problemas técnicos, eu não sei porquê, eu não sei se eles estão tomando algumas providências devido às invasões, né, que aconteceram no correr da semana, então, desde quando a gente começou a gravar, várias pessoas não estão conseguindo entrar, só para vocês saberem, eu não estou recebendo nenhum pedido de autorização, então o que eu estou fazendo é manualmente colocando as pessoas, que bom que a maioria está inscrita, porque aí eu coloco o e-mail, tá, rapidinho e convido, mas Fábio, o seu microfone está funcionando também no computador, porque de repente é uma interferência computador celular. Não, eu com o som e a câmera desligada no computador, só estou transmitindo do celular, então de repente é o seu microfone do celular que não tá. Tá peço bom. Desculpa, Daniel. Tá. Eu consigo ouvir tranquilamente. Tá. Melhorou um pouco, assim, um pouco mais perto? Não, que horror. Mas continua, ok. Vamos lá, gente. Vocês vão... Eu acho até que de mais longe é melhor um pouco, que aí ele estoura menos. Tá estourando menos agora? Agora, o que vocês acham? Continua, Fábio. Tá bom. Tá, desculpa, gente. Nossa, o que a gente pode tentar aqui é todo mundo desligar a câmera. Mas, apesar de eu achar que o problema lá do Fábio... É a captação do microfone dele, não tem nada a ver com qualidade de transmissão. Segue em frente. Tá legal. Vamos lá. Pera aí, então, para eu não perder o fio da meada. Então, veja, o que me apaixona lá na antiguidade, que é o que me tocou e que me conduziu aos primeiros passos de pesquisa, é justamente a possibilidade de que a gente tenha uma discussão poética em outro nível. Não um nível que eu não conheci, um nível que é muito especial. Né, que é o fato de que você, quando você vai falar de poesia lá na antiguidade, você está falando de um objeto cultural, vamos dizer assim, que tem outra dinâmica, uma dinâmica diferente daquela que a gente conhece para quem lê poesia modernamente. Né? Veja, não só a ideia de, sei lá, suporte físico, forma de circulação, relação entre a produção e a recepção, veja, tudo isso não custa dizer que seja um objeto importante. Mas o que me tocou, o que me interessava, e que foi sempre o norte de como minhas pesquisas começam, é o fato de que quando você pensa lá na atividade do poeta na antiguidade, ela está sempre, pelo menos no mundo romano, vamos dizer assim, né, não poderia dizer, não vou generalizar toda a antiguidade e outras civilizações, mas no mundo romano, o poeta que escreve em latim, ele está sempre no meio do caminho entre aquilo que a gente pode pensar que é a ideia de uma preceptiva, né? Então, assim, quando você fala de poesia lá na antiguidade, você está sempre pensando que poetas e leitores compartilham um repertório, compartilham um referencial de uma discussão prévia que está disponível no momento em que o texto vai ser escrito, ou que o texto vai ser conhecido pelo leitor, pela audiência, né? Então, isso era uma coisa que me tocava muito,
né? Então, só para dar um exemplo disso, volto no mesmo trechinho que a gente leu agora há pouco da arte poética, né? Ou seja, quando você fala sobre, vou produzir uma narrativa lá na antiguidade, todo mundo compartilha lá uma experiência, uma discussão, em que quando você vai começar, se recomenda que você faça uma narrativa que já comece quente, né? No meio da coisa, né? Então, lembrando lá sei lá, vou dar o exemplo da Eneida, né? Você não começa, a narrativa que o Virgílio faz, ela não começa com os troianos fugindo de Troia, muito embora ele vá narrar isso, né? Ela começa com os caras no meio do mar, já aconteceu um monte de coisa, ainda vai acontecer um monte de outras coisas, mas eles já estão lá, eles já vão cair no meio de uma tempestade, né? Isso sendo um formato preferencial em relação a um formato linear, como que eu estou fazendo, que eu acho que já estou achando que é mau negócio, né? Ou seja, eu estou vindo tão de trás, quando chegar a falar das coisas que realmente importam, já gastei todo mundo com aquilo que não tem esperança de brilho, né? Para usar os próprios termos aí da tradução, né? Enfim, mas isso, de um lado, né, o que me interessava é que o poeta está de um lado entre essa ideia da poética clássica como uma coisa preceptiva e a ideia da poética clássica como algo que é prospectivo, tá? E o que eu quero dizer com isso, né? Que, por um lado, quando o poeta clássico vai começar a produzir um texto, ele está lá exposto à ideia do gênero, à ideia de uma série de preceitos que condicionam a prática dele antes dela acontecer, né, que é o que vai estar nesses tratados, que vai estar nesse tipo de discussão. Ao mesmo tempo, ele está numa condição em que poderia ter parecido terrível num primeiro momento, mas que, na verdade, ela é muito relevante, ou seja, no momento em que o poeta faz o seu texto, ele está na condição de colocar ele próprio, né, padrões, né, ele pode recriar esses padrões e ser ele a produzir para frente uma série de referenciais novos, né? Então, assim, eu acho que é a beleza da forma como os textos se relacionam na antiguidade. Ou seja, por um lado, você supõe que você tem que conhecer uma regra do jogo que já está definida. Por outro lado, a sua capacidade, o seu brilho faz com que você possa mudar a regra do jogo por conta da força daquilo que você fez de novo, né? Então, a verdade é que a poesia clássica é uma poesia com um espaço muito grande para o novo, né? E é isso que me chama a atenção, tá? Então, veja, só para dar um exemplo, né? Quando a gente fala do prospectivo, eu trago um texto que é muito caro para mim, muito embora não seja muito citado, né? Mas é um texto que dá a medida dessa discussão lá do Platão, nas leis, tá? 70A a C, para quem se interessar. Eu não vou ler tudo, né? Mas toco no principal, né? Ele está falando lá, olha, em determinado tempo que a música era dividida em gêneros, né? Então, aí, quando a gente está falando música, estou pensando aqui em gêneros musicais acompanhados de verso, né? Que fique claro isso, né? Então, há o gênero da oração aos deuses, há o gênero da endecha, né? Ele nomeia uma série de gêneros lá, tá? O que me importa notar, né? Estes e outros gêneros, o trecho está lá no final. Sendo assim classificados e estabelecidos, era proibido fixar um tipo de letra a um diferente gênero de melodia, né? Então, veja, né? Você tem essa dinâmica. Por um lado, você pensa na consolidação de coisas, mas ao mesmo tempo você pensa no fato de que as pessoas estão produzindo, classificando, alterando e criando esses formatos, né? Várias vezes essas histórias são documentáveis, né? ou são debatidas, né? Quando você vai fazer uma discussão, por exemplo, estou fugindo até dos meus temas, mas que é uma discussão bem tratada lá na antiguidade, sobre como surge a comédia, como surge a tragédia. Você fala sobre toda a possibilidade de que coisas que são estáveis se tornam instáveis, passam por uma série de alterações até que tem um outro formato cujo prestígio força uma consolidação. Tá? Esse é o tipo de questão que ocupa a minha discussão sobre poética. Tá? E quando eu me interesso por isso,
o foco acaba caindo em autores em que essa relação é produtiva. Para vocês terem uma ideia prática do que eu estou, né, do tipo de inquietude que esses assuntos me geram, eu apresento para vocês aquilo que foi a minha primeira pesquisa acadêmica, né, que foi o que eu fiz, comecei na iniciação científica e terminei no mestrado, que é o trabalho conhecido como Pequena Gramática Poética de Marcial. Né? Então, lembrando que Marcial é um poeta que escreve um gênero chamado epigrama, tá? Que vive no final do século depois de Cristo, tá? E que lá na sua volumosa produção, né, chegaram ao nosso tempo 15 livros, ele abundantemente apresenta aquelas coisas que ele considera relevantes na sua própria poesia. Aliás, ele faz lá uma série de discussões críticas sobre uma série de outros autores e gêneros que ainda são muito relevantes e muito centrais. Mas o que me interessava aqui é justamente como ele mesmo escolhe falar sobre as coisas que são relevantes na poesia dele. Né? Então, o problema que eu me colocava é assim, olha, o epigrama é o que é, ele não é tratado de forma extensiva em nenhuma dos tratados poéticos que existem na antiguidade, mas ele compartilha um determinado repertório poético reconhecido pelos autores e que é, em parte, descrito pelo Marcial. O que ele escolhe descrever e o que ele não escolhe descrever? E, ao mesmo tempo, em que medida, né, essa descrição, essas concepções sobre o que é o epigrama são tributárias à poesia do Catulo, que ele fica sempre falando, olha, isso eu faço porque o Catulo faz. Né? E essa foi o tipo de pesquisa que mais claramente exemplifica esse tipo de preocupação, esse tipo de interesse que eu tenho. Ou seja, por um lado, o Marcial desfruta de uma intensa liberdade para renovar, para transformar o gênero, para plasmar o gênero de uma forma que muitas vezes, já desde a antiguidade, o nome dele, pelo menos em latim, é associado à totalidade do gênero, esquecendo que houve outros, né, e que há outros corpos de poesia epigramática e que isso poderia ser objeto de um confronto. Tá? Mas, ao mesmo tempo que para ele fazer isso, ele tem que decidir quais são as coisas que ele vê no Catulo que são dignas de emulação. Tá? Então, isso era o que me interessava, ou seja, quando o Catulo faz lá a poesia que ele faz, e tem lá uma série de características, o poeta que vem depois como Marcial escolhe jogar as regras do jogo dele, mas escolhe algumas. Né? Então, eu dou um exemplo muito banal, né, que é o fato de que, assim, dentro da poesia do Catulo, o amor é o tema central. Na verdade, o amor provavelmente é o grande ponto de ligação de tudo que o Catulo faz, ou de tudo que a gente tem no Catulo. Né? Então, o Catulo tem lá os poemas leves, os poemas sofisticados, os grandes ciclos, alguns poemas, né, épicos, ele tem lá o poema 64. O que junta todos esses textos é o erotismo, né, o estar falando de amor. E, muito embora haja muita discussão haja muita coisa erótica no Marcial, isso está longe de ser o tema mais relevante. Muito pelo contrário, ele escolhe tratar de uma série de coisas, os poemas eróticos são só alguns deles. Né? Há toda uma tipologia do que o epigrama comporta como assunto, no qual o erotismo é uma parte, e não necessariamente é a parte mais relevante para o Marcial. Tá legal? Então, veja, é daí que esse é o tipo de ponte com a qual eu gostaria de falar daquilo que eu faço e que faz a extensão para a tradução, que eu acho que é o que as pessoas estão mais interessadas em ouvir. Né? E por que toda essa circulação? Né? Eu poderia apresentar esse tema diante de uma infinidade de teóricos da tradução diferente, mas eu sempre começo com esse, na verdade, pelo acaso de ser o lugar onde eu conheci primeiro esse tipo de discussão. Então, é de onde parte essa discussão. Né, eu tenho lá uma reserva moral ao Ezra Pound que precisa ser mencionado em tempos como hoje, mas esse é um texto que sistematiza e diz as coisas que eu espero dizer de uma forma sucinta, clara e que diz o que precisa ser dito. Então, esse é uma das sistematizações lá que o Pound faz no ABC da literatura. Eu falo, olha, falar sobre literatura
fazer a crítica, né, tem vários caminhos. Né? A gente conhece muito o caminho óbvio, né, o caminho que mais circula, que é o da crítica via discussão, né, que é o que a gente pensa quando você fala assim, olha, comente o texto tal, você discute o texto, você, né, disserta sobre o texto. Mas há outros jeitos de você criticar o texto, tá? Um deles, que é o que eu acho que nos importa aqui, é a crítica via tradução. Ou seja, como que você pode interpretar o texto? Uma forma de você interpretar o texto que não é o comentário, que não é a dissertação, é a tradução, tá? Ele sugere outros, né? A gente poderia falar deles em outras circunstâncias. Exercício no estilo. A música, né, seria uma discussão muito legal para a nossa área. A crítica pela poesia, que eu faço, mas não vou falar aqui, né, me interessa dizer isso, ou seja, olha, faz-se a crítica pela tradução, né, e por que esse ponto de partida? Porque, na verdade, eu queria inverter a ordem do processo, ou seja, não há fazer tradução que não seja fazer crítica. Esse é o meu ponto de partida. Né? Então, sempre que a gente estiver falando sobre vou traduzir um texto, vou fazer, a parte em que a gente discute né, significados de palavras na língua de partida, na língua de chegada, esse tipo de discussão, ela é só a primeira parte de um processo que tem que ser muito mais consistente, ou seja, não dá para fazer tradução sem que a tradução seja um exercício de teoria literária. Essa é a minha minha colocação num dia como hoje, assim, pode ser até um pouco polêmica, mas eu acho que pelo menos na antiguidade isso talvez seja um norte que a gente tenha que assumir, sob o risco de a gente não estar vendo tudo que precisa ser visto no texto, né? Ou seja, se a gente não fizer essa discussão, a gente talvez não esteja vendo uma série de coisas que vale a pena ver no texto, né? Ou seja, ainda hoje de manhã, minha filha me mostrou uma imagem que eu achei muito engraçada e que eu achei que tinha tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, né? Você supor que um alienígena chega na Terra, né? Vê uma pessoa tomando uma taça de vinho, depois encontra um desentupidor de pia, né? E olha para o desentupidor de pia sem saber para que serve aquilo, usa aquilo como uma taça de vinho, né? Eu achei a imagem engraçadíssima no desenho animado, né? E me pareceu que era esse um pouco do tipo de preocupação em fazer a crítica, né? Ou seja, conhecer, se envolver, né? Que o nosso trabalho ele não pode se bastar no virar o dicionário, né? Pelo contrário, o virar o dicionário é um clímax, vamos dizer assim. Esse é o meu pensamento. Né? E quando a gente fala sobre isso, e quando a gente está falando sobre fazer tradução poética, né, eu até avanço um pouco mais, né, e noto que essa crítica ela é necessária, ela é fundamental, porque de repente fazer a tradução do poema, fazer a tradução que a gente está chamando de tradução poética, que é o tipo de tradução que eu faço, eu tenho fugido cada vez mais de fazer outro tipo de tradução, é entender que a gente não tem a menor possibilidade de dissociar o trabalho como tradutor, né, dissociar no texto a relação, vamos dizer, semântica do texto da relação estética. Então, eu trago para vocês um texto que é fundador para a gente no Brasil, e que poderia ter sido outro, mas esse é o que me tocava aqui, em que o Haroldo de Campos fala exatamente isso, né? Ou seja, se você vai falar sobre traduzir poesia, né, a gente precisa superar a ideia de que a poesia necessariamente é uma mensagem, ou que a mensagem é a única coisa, ou que a mensagem é a coisa mais importante, né, mas que o essencial não é a reconstituição da mensagem, mas a reconstituição do sistema de signos, tá, em que que está incorporada essa mensagem, da informação estética, não da informação meramente semântica. Né? Ou seja, pensar lá para a poesia latina, para a poesia grega, mas para qualquer poesia de outra língua, que a gente não tem condições de separar aquilo que seria a semântica, o significado das palavras, do significado estético do texto. E muito pelo contrário, a gente tem que se comprometer com ele. Para se comprometer com ele, vai ter que criticar ele, vai ter que entender ele, vai ter que fazer um tipo de leitura dele.
né? E aí, nesse sentido, começa a haver lá uma série de precauções diferentes que vão haver deixa eu só ver uma coisa, gente. Né, do que é relevante no texto. Então, entre outras coisas, a gente passa a ter uma relação com o texto em que a gente depende menos, por exemplo, de uma questão como a intencionalidade, né? Ou seja, se você vai ler um texto, você está lá diante de uma relação, de um objeto, no qual a gente talvez deva se preocupar, sim, com o que seria a intenção do autor, aquilo que o texto quer dizer. São coisas que se falam muito ainda na antiguidade, mas, de repente, está na hora da gente pensar que o texto, pelo contrário, o texto clássico, ele é um acúmulo de sentidos, né? Um acúmulo de sentidos que, na verdade, às vezes, ele antecede o próprio texto. Ou seja, como que eu posso dizer que, sei lá, o Marcial, o Virgílio, o Pércio, esses caras queriam ou não dizer determinadas coisas, ou que essas coisas são as únicas coisas relevantes a se dizer? Né? Esses são temas que me incomodam, temas que me incomodaram muito, né? Acho que ainda são questões, né? Que me tocam. Então, só para que vocês tenham uma ideia do que eu quero dizer, é assim, né? Eu, quando fui me dedicar a traduzir o Marcial integralmente, eu propus, eu já nem gosto mais desses termos, mas foram os termos que eu propus como forma de discutir isso, né? Que quando para encontrar as coisas que eu queria encontrar no Marcial, eu queria que a tradução fosse uma tradução de todas essas camadas, e eu acho que elas são complicadas, né? Eu chamei de camada pré-textual, textual e pós-textual, né? Ou seja, eu não me sentiria em condições de passar o latim para o português, vamos dizer assim, se eu não começasse a traduzir aquilo que vem antes, se eu não começasse a ser sensível a esse problema antes dele começar, ou seja, que o poema do Marcial começa a ser escrito muitos séculos antes dele, quando o gênero se forma, quando os autores que o Marcial lê colocam as regras do seu jogo, que o Marcial vai aderir ou não, né? Então, os tratados, o que falam os autores sobre o tipo de coisa que ele está fazendo, né? Essa é uma série de preocupações que eu tinha, inclusive a preocupação, que é uma preocupação que eu acho central para a gente, com aquilo que os antigos chamavam de apto, né? Ou seja, uma das coisas que é muito diferente na antiguidade em relação a hoje é o fato de que o que a gente falava, né, o que falava um poeta lá na antiguidade, gente, temos um visitante aqui. Temos um... Desculpa, gente, o visitante chegou aqui. Pronto, ok. Né? Então, que eu não teria como resolver lá uma tradução em que eu não levasse em consideração esse tipo de coisa. Inclusive, né, e aí coloco o Apton como uma questão que eu discuto, que é justamente esse compartilhamento do conhecimento do funcionamento do texto entre os leitores e os autores, tá? Como vocês viram lá no poema do Catulo que eu li, que eu escolhi aquele justamente porque ele fala exatamente sobre o Apton, né? O Apton é a possibilidade de que o leitor leia e identifique a regra do jogo. Então, aquele Fúrio, aquele Aurélio lá que o Catulo está agredindo, invectivando, não conhecem, né? Ou seja, eles leem os poemas que falam de beijos, poemas que falam de sofrimento amoroso, e julgam o Catulo negativamente por causa do sentimento que ele tem, né? Ele fala assim, olha, vocês estão esquecendo que eu, Catulo, pessoa, sou uma pessoa casta. A poesia, para ser boa, precisa ser devassa. Não dá para ser uma boa poesia se eu ficar aqui me economizando, né? Essa é a colocação que ele faz lá, né? Então, veja, para mim, né, no Marcial em particular, para produzir uma tradução que era integral, né, ou seja, tinha esse tipo de problema. Eu queria traduzir o Marcial pela primeira vez, ser a pessoa que traduzisse todos os livros e que todos os livros fossem traduzidos segundo algum critério. Para formar esses critérios, eu tinha que passar por isso, ou seja, não só a observação dos poemas, como a
observação do que vem antes e a observação do que vem depois. Eu acho que a observação do que vem depois talvez seja aquilo que muda toda a regra do jogo, né? Porque a forma como o texto sobrevive e a forma como o texto é absorvido, né, entre quem produziu e eu lendo agora, era um caminho que era muito caro para mim. Dou um exemplo aqui para vocês. Olha só, para traduzir o Marcial, eu teria que dar conta de uma discussão dessas formas de tratar o texto. Já apareceu para vocês? Não apareceu ainda. O slide não está entrando. Entrou? Não. Ué. Então, no entendimento estético do poema. Tá, não, eu já passei adiante, não foi? Veio agora. Oi, beleza, tá aí. Então, gente, dá um exemplinho para vocês do que eu estou querendo dizer. Quando você vai olhar para a tradução, você encontra esse tipo de coisa, né? Então, um determinado poema do Marcial, que é o 783, que tem lá, no mínimo, né? Eu não tô esgotando o trabalho aqui, no mínimo essas duas versões, né? Que eu tive que ler e que contribuíram para que eu olhasse e pensasse o texto como eu pensei. Né? Então, veja, né, o poema é um poema bacaninha, bonitinho, ele diz lá alguma coisa assim, né, então, Eutrápelo, Stonsor, né, o barbeiro Eutrápelo, dum circuit ora Luperc, né, então, enquanto anda ao redor do rosto de Luperco, né, expingitque genas, né, e arranca lá as barbas, mexe na bochecha, altera a barba subit, né, nasce outra barba. Né, uma invectiva aí contra um barbeiro que é tão lento, que quando ele termina de raspar a barba de um lado, do outro lado a barba já cresceu. Né? E você vê aí que você tem dois tradutores que são muito, muito conhecidos de quem trabalha com tradução latina, né, que é o Filinto Elísio e o Pino Duriense, né, muito usados, muito conhecidos, principalmente de quem faz a crítica lá das traduções de Horácio, né, das odes de Horácio, que ambos mexeram, né. Veja como o Filinto Elísio trata esse poema. Olha o tipo de abordagem, né? O barbeiro Eutrápelo rapa em roda, com tal fleuma alupércio a barba toda, que enquanto ele o escanhoa ou arrepela, nasce outra barba no lugar daquela. Né? Veja né, veja as escolhas da forma como o Filinto Elísio aborda o texto, né? Ou seja, ele escolhe para fazer a tradução dele veja, abandonar aquele princípio que para mim era um dos princípios centrais da poesia epigramática, que é a brevidade. Né? Então ele praticamente dobra a extensão do texto para dar conta de tudo que ele quer dar conta. E ao mesmo tempo que ele faz uma escolha que eu acho interessante, que acrescentar fenômenos de repetição no texto, ou seja, se por um lado ele aumenta, e isso seria deletério na minha leitura, por outro lado, esse aumento tem um efeito estético interessante. Né? Então, veja lá, ele fala, olha, o barbeiro Eutrápelo rapa em roda, né? Rapa em roda, com tal fleuma, alupércio, a barba toda. Né? Então, faz uma rima, faz essa repetição, enquanto escanhoa, repela, né? De novo, a mesma atitude, ou seja, ele escolhe transferir para um delay, vamos dizer assim, uma duplicidade para os atos do barbeiro, como uma forma de tornar visível o quanto esse barbeiro demora. Né? Então, veja, é uma forma de abordar, né? E veja lá, então, confrontando o Eupino Duriense, que faz, sei lá, exatamente o contrário, né? Ele dá um tratamento lá que escolhe outras coisas, né? Ele diz lá o seguinte: fazes tão vagaroso a barba que me acontece, que enquanto a barba me fazes, outra barba me recresce. Né? Veja que ele é muito mais livre na tradução, né? Inclusive isso, né, nem aparece lá no livro dele como uma tradução propriamente dita, né? Mas é colocado como uma recriação. Veja como evidentemente emulando o texto do Marcial, mas eliminando certas figuras, né? Fábio, você saiu da reunião. Eu saí da reunião? O do seu computador, que está com o slide. Rejoin, peraí, eu tô clicando para voltar novamente, gente, peço desculpas. Que vergonha, que horror, que horror. Hoje tá que tá.
Para que tá? Não, e eu não consigo entender, porque assim, minha filha faz aula aqui no computador, no mesmo lugar, a coisa funciona, flui, né? Eu não sei o que pode, qual é o chabu, é uma sacanagem comigo, como diz uma amiga minha, é o sistema, entendeu? É o sistema. Então, ele está conectando, eu vou falando aqui, né? É assim que ele entrar completamente, eu posso tentar botar daqui do meu. Entrei. Desliga o som do computador. Passar pro... Aqui, ó. Desliga o microfone do computador. Fábio. É isso que eu estou fazendo. Microfone e câmera desligado. Pronto. Tá? Peço desculpas aí, né? E veja, né? Eu acho que esses exemplos são preciosos porque eles são dois tratamentos absolutamente legítimos. Em nenhum momento quero questionar isso, né? Mas que fazem escolhas diametralmente opostas, né? Ou seja, o Pinoduriense é super conciso, né, a ponto de talvez estar eliminando coisas centrais no texto, não sei, enquanto o Eupino é extenso, é deliberadamente extenso, né, mas ao mesmo tempo que ele é extenso, ele usa lá, né, de recursos poéticos com os quais ele tenta lá dar um brilho diferente para o texto. Né, isso é como eu olhei aqui. Né. Tem outras questões interessantes, o Filinto faz um texto em decassílabos, com rimas emparelhadas, o Eupino faz lá uma quadrinha em redondilha, com rima alternada. Veja, enfim, né, eu tive que olhar para tudo que as pessoas fizeram antes e escolher o que eu ia fazer. Né, e aí o que eu fiz, que é o que está aí embaixo, né, é o seguinte, olha, enquanto Eutrapelo, o barbeiro, envolve e arranca as barbas de Luperco, outra ele nasce. Né? Honestamente, lendo agora, 6 anos depois de publicar, nem acho que é a melhor tradução que esse poema poderia ter, mas foi a que eu publiquei, né? E que usa lá uma estrutura que é uma estrutura academicamente pensada, vamos dizer assim, que é esse dístico de dodecassílabo seguido de decassílabo, né? Então veja que a gente tem lá uma reflexão, na verdade essa reflexão não é minha, esse formato ele já é produzido lá, no mínimo, desde da década de 60, com o Péricles e Eugênio da Silva Ramos. Né? Mas esse formato é um formato escolhido a partir de uma reflexão em que importava para mim, por exemplo, a diferença de versos de um disco elegíaco. Né? Ou seja, essa marcação, essa combinação rítmica de um hexâmetro seguido de um pentâmetro. Isso era um tema central na minha discussão. Veja, né? Então, para traduzir marcial, eu tinha esse tipo de problema, né? Ou seja, se eu quero traduzir esse poeta na sua integralidade, eu tinha que discutir, por um lado, a poética do poema, por outro lado, a poética do livro. Né? Ou seja, vocês veem lá que as traduções que eu apresentei para vocês, cada um escolhe traduzir de um jeito, e isso está inserido dentro de alguma finalidade momentânea de cada um desses tradutores, e que não precisa ser discutido como um todo. Né? Para mim, para traduzir esses textos integralmente, para traduzir todos os poemas, me parecia caro pensar não só na tradução do poema, mas no como eles funcionam como livro, né? Onde o critério importante que o Marcial está falando o tempo inteiro é variação, tá? Ou seja, que o livro tem que ter poemas sobre temas diferentes e que tem que ter poemas em ritmos diferentes, para que a sucessão de textos não enjoe, não enfade o leitor, vamos dizer assim. Isso era um ponto relevante para ele. Né? Ou seja, para mim precisava dar conta dessa variação, né? E precisava que ela fosse estável, né? Que ela fosse biunívoca. Esse é um termo aí que eu tirei lá do livro do Catulo, na verdade. Ou seja, cada metro, ou pelo menos os metros principais, correspondessem a alguma tentativa vernácula específica, identificável como uma variação para o nosso ouvido moderno. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né, a gente já falou do disco elegíaco. O disco elegíaco eu propus que fosse traduzido nessa alternância, eu espero que o slide chegue até eu terminar de falar, nessa alternância, apareceu,
entre um verso dodecassílabo e um verso decassílabo, como uma forma de espelhar essa pequena variação métrica que o exâmetro datílico, seguido pelo pentâmetro elegíaco, tem no poema em latim, o efeito que ela causa, né? E aí esse é um poema clássico, um poema muito conhecido do Marcial, né? Que é o Sunt bona, sunt quaedam mediocria, sunt mala plura, quae legis hic, aliter non fit avite liber, né? Há versos bons, alguns medianos, muitos maus. Não de outra forma, Vitor, faz-se um livro, tá? Eu vou né, então essa é uma solução que eu escolhi, e que é diferente, por exemplo, do outro método que é muito relevante para o Marcial, que é o endecassílabo falécio. Então, só para vocês terem uma ideia estatística, 73% dos poemas do Marcial são em dísticos elegíacos, e cerca de 20, um pouquinho mais de 20, são em endecassílabos falécio, tá? E 7 ou 8% em coliambos. Isso dá lá 99% dos poemas, tá? Você tem uma meia dúzia de poemas que são em outros metros, tá? Para traduzir o endecassílabo falécio, a escolha que eu fiz foi a escolha do decassílabo sáfico, heróico, né? Que inclusive tinha lá uma tangência rítmica muito interessante, né? Ou seja, já uma outra escolha, tá? Sou aquele que lês e que reclamas, Marcial, conhecido em todo o mundo, por livrinhos argutos de epigramas. A quem, leitor atento, concedeste, ainda vivo, ainda com juízo e vivo, a glória, que tem raro poeta após as cinzas. Tá? Você já vê que é uma cadência diferente e que responde lá a aspectos do verso original, lá do método original, indicação do falécio, que me parecem dignos de nota. Tá? Só aqui, na verdade, eu estou mais ilustrando, né? Ou seja, como que é essa dissociação, né? Finalmente, né, o terceiro metro mais importante lá do Marcial, que é o coliambo, tá? Que é um verso que tem um caimento interessante, porque ele tem uma sucessão de pés iâmbicos, né? Então, um andamento em que a segunda sílaba de um pé de duas é aquela que chama mais atenção, né? Mas no último pé você tem uma alteração brusca, né? Ou seja, que dá uma tropeçada, tá? E para esse verso eu fiz uma escolha que foi uma escolha inteiramente nova. Eu não sei, eu acho que eu inventei isso, que foi de traduzir esses versos por versos que têm, né, o acento tônico final na sílaba 11ª, ou seja, em teoria eles seriam em decassílabos, mas que, na verdade, eles não tivessem as acentuações que são preconizadas nos nossos tratados de poesia em língua portuguesa para o poema em decassílabo, né, que geralmente, né, o que eu me lembro como mais comum é a acentuação na 5ª e na 7ª, por exemplo, né, então um verso, quem produz poesia em decassílabo em língua portuguesa acentua 5, 7, 11, tem outros padrões. A escolha que eu fiz aqui, que era justamente para tentar causar um efeito de tropeço, era você usar as acentuações internas do verso decassílabo, tá? Então, acentuação na 6ª sílaba tônica, que é o heróico, ou acentuação na 4ª e na 8ª, né, que é o sáfico, tá? Mas ao invés de você ter o acento final na 10ª, você ter esse acento na 11ª, ou seja, um leitor que seja familiarizado com o ritmo da poesia da nossa língua, ele vai sentir falta de ar na hora em que ele vai ler esse poema, né? Eu vou só ler os 3 primeiros versos aqui, vocês podem ter uma ideia desse efeito aqui, né? Se não te enfada ou incomoda, escasonte, rogo que ao meu materno poucas palavras digas no ouvido e assim que escute sozinho, né? Então, enfim, esse era o tipo de experimento que eu fiz, né? Ou seja, um tipo de reflexão que olha lá para o arcabouço teórico que você recolhe da crítica do clássico e que leva para uma experiência, para um tipo de discussão sobre as possibilidades de fazer isso em português, né? Isso foi o trabalho que eu fiz com o Marcial, né? E de lá para cá, na verdade, aqui eu acho que é onde a discussão começa, na verdade, porque o que eu decidi fazer depois que eu terminei isso foi o que eu estou chamando aqui de retraduzir,
Né? Então, uma das coisas que ocupa muito meu tempo e que tem gerado frutos muito interessantes é um trabalho que começou no Marcial e já passou para outros autores, em que eu repenso, né, o meu objetivo é repensar o signo estético desses poemas. Né? Ou seja, eu foquei no Marcial esses aspectos rítmicos de uma forma muito intensa quando traduzi, e de repente me parecia que havia outras coisas que poderiam ser vistas no texto e realçadas pela tradução, né? Ou seja, uma tradução que dá outro enfoque a essas coisas, e que isso pudesse ser evidenciado por formas diferentes de pensar o texto. Né? E, ao mesmo tempo, ao repensar esse texto, também repensar a tradução que ele vai frequentar na hora que ele chega na nossa língua. Né? Então, casar esses dois caminhos. Né? Ou seja, se ao invés de tentar formular, como eu formulei esse tipo de ideia, ou recolher ideias como a do Coliambo, né? E se eu fizesse algo como buscar na tradição algo que pudesse recuperar lugares da poesia epigramática na nossa língua sem que isso fosse óbvio. Né? Então, o meu primeiro, né, eu estou esperando abrir o slide para vocês aí, que eu já troquei. O primeiro tipo de experimento que eu gostei de fazer e que eu acho que merece ser mencionado é pegar epigramas, particularmente epigramas que têm uma extensão um pouquinho maior, e traduzir eles como sonetos. Tá? Eu estou achando que não entrou para vocês ainda a tela nova. Entrou. Tá aí. Né? E que diz lá alguma coisa como essa. Então, fiz uma série de experimentos que eu publiquei em 2016 na Traslate, lá do Rio Grande do Sul, da URGS, e esse é um dos que eu acho que é o mais bem acabado. Então, você tem um epigrama funerário, né, 88, tá? E que eu conformei ao soneto dessa forma. Olha só, Álcimo, cuja infância foi roubada, que a terra labicana cobre enfeita, brotando com a leve grama, aceita, não a rocha de paros que é pesada, para as cinzas, labuta exagerada, mas o bucho que a cerca logo afeita, a videira que espessa sombra deita, e a relva com meu pranto verdejada. Aceita, meu menino, o monumento que lembra minha dor e desenganos. Esta honra vai viver eternamente. Quando tiver tecido o meu momento, a parca, e encerre os derradeiros anos, não pouse em minhas cinzas diferentes. Né? Então, veja, né, o que eu buscava aqui, que eu acho que esse poema expressa de uma forma que me satisfaz muito, é a própria ideia de que, ao invés de usar um formato pensado para ele, encontrar na nossa tradição um formato que faz coisas muito parecidas, que é o soneto. Né? Então, o soneto em língua portuguesa é uma forma fixa, característica de brevidade, né? Enfim, e que ocupa espaços, inclusive espaços de gêneros, de matérias na nossa tradição, que são mais ou menos semelhantes àqueles que a gente vê lá no Marcial, no epigrama. Né? Então, esse era um caminho que me interessava e que me pareceu muito produtivo, ou seja, olhar o que já há pronto, circulando e tradicional na nossa língua como uma forma de falar de coisas que não são exatamente a mesma coisa, né? Veja, um outro caminho que também me pareceu muito produtivo, foi que logo vai entrar na tela de vocês, foi de pegar outros epigramas, particularmente epigramas que tinham 4 dísticos, né, então 8 versos, e traduzi-los como oitava rima. Oitava rima, não sei se vocês se lembram, é a estrutura da poesia épica, a estrutura dos Lusíadas, né, que tem lá, que responde a um problema do epigrama que me pareceu muito central, que é a ideia de que o dístico, quando produzido em série, ele produz uma alternância de ritmo que é contínua. Né? E que na língua portuguesa não tem lugar melhor, onde essa alternância fica mais bonita do que na oitava rima, porque o que a oitava rima faz é alternar 3 dísticos, né, 3 pares de versos, em que você tem uma rima A, B, e você encerra, conclui a melodia com uma rima emparelhada C e C, né, como vocês podem ver aqui nesse poema. Olha só. Por que, Tuca, tens gosto em misturar faler-nos com o mosto vaticano? Por que vinho tão ruim vais premiar? Por que para um vinho bom tal desengano?
Não a mim, mas é crime estrangular, falermos, dar venenos ao campano. Teu convidado queres que faleça. Talvez um vinho desses não mereça. Né? Então, veja, o poema fala lá sobre um cara que batiza lá os vinhos para oferecer alguma coisa mais barata para os convidados, né? Algo que absolutamente contemporâneo, né? Me pareceu interessante a ideia de que os versos da oitava rima respondem à variação dos dísticos, inclusive a ideia de que o epigrama tem como característica central você ter um fechamento delicado, luminoso no dístico ou no verso conclusivo, e que a mudança de rima resolvesse esse problema. Né? Então, esses são experimentos que eu fiz. Esse, na verdade, é uma coisa que eu publiquei agora em 2019 no livro do Núcleo de Tradução e Criação. Né? Alguns experimentos com esse formato. Mas há outros, por exemplo, eu fiz um trabalho que ainda está inédito, na verdade, que é traduzir um dístico como terça rima. Né, terça rima, que é um outro formato fixo, muito tradicional da literatura vernácula, é o formato no qual se faz lá a poesia elegíaca do Camões, a Divina Comédia, né, uma série de textos, inclusive a própria ideia de que seja a estrofe da elegia em língua portuguesa é o que aproxima a discussão do dístico elegíaco da terça rima, né, e que na verdade não é uma solução que eu inventei, eu encontrei lá num tradutor do século XVIII, chamado Miguel Couto Guerreiro, que faz isso com o Ovídio, né, e aí, como o corpus ainda é muito pequeno, de poemas com os quais eu fiz esse serviço, eu ainda não apresentei, mas tem um exemplo aqui, né, que é o mesmo poema 1:16. Há bons, médios alguns, maus sem fim, entre os versos que aqui vais encontrar. Um livro, caro Avito, faz-se assim. Né? Então, aproveita lá questões de ritmo, de estética, que já são correntes na nossa poesia, na poesia vernácula, para adaptar esses textos. Tá legal? Enfim, isso é o tipo de investigação que eu tenho tentado fazer ultimamente, esse é o tipo de experimento, né? Ou seja, quando eu falo experimento, é esse tipo de proposta que eu tenho procurado. Né? E esse tipo de proposta que vem da retradução, no caso, né, então muito de voltar ao Marcial e olhar o Marcial de um jeito diferente, que eu não tive tempo de olhar quando estava no doutorado, que foi quando eu fiz a tradução, e que foi uma correria brutal, me levou para outros caminhos, que eu acho que é o que as pessoas estão mais ansiosas para ouvir, que é o caminho do cordel, da Eneida. Né? Então, eu partindo dessa investigação de como coisas que circulam na nossa língua poderiam ser de forma, vamos dizer assim, criativa, inusitada, formas de evidenciar aspectos dos poemas latinos que talvez não tivessem sendo evidenciados, eu cheguei a essa proposta, que é uma proposta, na verdade, que começou de forma muito técnica, né? Então, há já alguns pesquisadores, penso no André Malta, penso no Adriano Apriliano, que estão notando, né, e tem procurado enfatizar, quando a gente fala sobre o exâmetro, né, que é o método da poesia épica, o fato de que o exâmetro, na verdade, ele tem um ritmo muito específico, que é marcado e que tem como, provavelmente, um dos elementos mais característicos, a cesura. Né? Então, a cesura, para quem não está tão acostumado com escansão clássica, é aquela pausa, aquele momento no verso em que você precisa fazer uma pausa, uma respiração, uma separação entre uma palavra e outra, para que o ritmo funcione. Né? Essa pausa aqui no exâmetro normalmente cai lá no meio do terceiro pé, ela condiciona uma respiração, ela condiciona uma distribuição de informação, né? E que, de alguma forma, quando a gente traduz por decassílabo ou por dodecassílabo, que é o que tem sido feito em língua portuguesa, não é respondido de forma clara. Né? E aí, veja, surge essa perspectiva. Como evidenciar isso? Né? E aí a evidência disso poderia ser feita por meio da redondilha. Era o que já foi proposto por outras pessoas, e é o que a gente tentou fazer com a Eneida. E quando você fala da redondilha, imediatamente você pensa que ela, em língua portuguesa, ela é o método com o qual se faz
a poesia popular, vamos dizer assim, ou seja, já desde o Renascimento a gente tem esse viés, né, de que quando a gente importou os métodos italianos para a língua portuguesa, se associou os nossos métodos tradicionais, né, as redondilhas, a uma ideia de que eles produzem poesia popular, né, e por produzir essa poesia talvez não pudessem produzir algo de mais fôlego, de mais sofisticação, né, e que na verdade é um preconceito isso, né, e de qualquer forma, com isso, eu me aproximei do cordel, né, o que eu estava procurando quando eu falei assim, vamos mexer com a Eneida, né, vamos trabalhar com a Eneida, vamos usar a Eneida como laboratório para uma discussão sobre o exame, que o texto que a gente vai tratar, ele tem outros aspectos que a gente tem dificuldade de traduzir, né? Então, por exemplo, a literatura latina, a literatura grega, elas são literaturas orais, né? Então, mesmo quando você pensa nesses livros circulando na antiguidade, né, os rolinhos, o cara andando com o rolinho para cá, indo no livreiro, comprando livros, abrindo o livro para ler num banquete, ou seja, circulando esse objeto como texto escrito, na verdade, o funcionamento dele é oral, né? Ou seja, o poema poderia até estar no suporte físico, que é o papiro, ou a pedra, ou sei lá, qualquer suporte material, mas ele virava poema de fato quando alguém falava em voz alta e os outros ouviam, né? E que é algo que na nossa cultura, na forma como a nossa tradição poética se desenvolveu no mundo do livro, que praticamente se perdeu, né? Mas que no Brasil é muito característico da tradição do cordel e do tipo de tradição poética que ainda se produz e que brilha e que engrandece lá os artistas do Nordeste, né? Ou seja, de você pensar que o cordel ele é uma manifestação escrita, que é espelhada com o repente, que é espelhada com a manifestação oral, que é paralela a uma performance na qual o formato escrito e o formato oral se tangenciam, né? E foi daí que eu parti para essa tradução da Eneida e para desenvolver esse formato, que no final, depois de muito experimento, acabou se caracterizando lá. Eu acabei começando com estrofes de 6 versos, e acabei terminando por adotar estrofes de 7 versos, né? Então, pensei lá no formato mais tradicional de 6 versos, mas aí, na medida em que trabalhava com o texto, eu me dei conta de que havia um outro aspecto muito central da poesia examétrica que não estava sendo abordado na forma como eu olhava o texto, que é o fato de que, enquanto um poeta como Marcial produz dísticos, e os dísticos são uniformes, né, ou seja, 99% das vezes que você olhar uma poesia produzida em dísticos, há uma unidade de sentido que começa no começo do exame e que termina no fim do pentâmetro, né, e elas são uniformes. Quem produz poesia examétrica, né, não só a épica, eu penso na sátira também, usa um verso que é uniforme, que vai repetindo, e para criar efeitos de alternância, de variação, entre outras coisas, vai produzir estruturas de sentido de tamanhos diferentes, né? Então, você vai ter lá, quando você se detém lá na análise do texto da Eneida ou de outro poeta examétrico, que seja, né, trechos, né, períodos de 3 versos, de 4 versos, de 1 verso, de 2 versos, né, não há uma uniformidade, né? E aí o que eu precisava era de uma estrutura em que eu pudesse absorver as não uniformidades numa estrofe que no final das contas acabou sendo uniforme, né? Então aí o que acontecia com o que acabou me agradando na estrofe de 7 versos é que, como você muda o padrão de rima no meio do texto, você consegue absorver nesse ponto a variação, né? Então, para dar um exemplo para vocês, eu peguei um trecho que eu gosto muito, que vem lá, tá a partir do verso 86 ou 87, ainda no canto 1, né, em que ele começa a descrever a tempestade que acomete os troianos. Tá? Então, não sei se vocês se lembram, os troianos estão no mar, né, eles estão saindo, eles estão perdidos pelo mar, não conseguem chegar no Lácio, né,
Juno se dá conta daqueles, né, daqueles troianos que ela odeia, e pede para os ventos atacarem eles. Então, aí os ventos vão lá e começam uma tempestade, né? E aí, aqui é exatamente o ponto em que a tempestade começa, né? Que fica mais ou menos assim. Na sequência vem o grito, range o cordame salgado, céu e sol dos olhos teucros, as nuvens têm afastado. Noite escura cobre o mar, fogo espesso agita o ar, tudo indica a morte ao lado. Enéas, incontinente, solta os membros com o frio, e mostrando para os astros, duas mãos que reuniu, com estas palavras diz: é 1000 vezes mais feliz quem morto em Troia se viu. Ó, mais forte dentre os Dânaos, grande filho de Tideu, matar-nos nos campos de Ílio é glória que não se deu. Nem com seu braço direito arrancar-me a vida ao peito para levá-la de troféu, né? Aí o texto continua, mas eu acho que vocês conseguem ter um pouco a ideia e até confrontar um pouco com o latim, aqueles a quem isso interessa, né? Então vocês vão notar que até inclusive que em determinados pontos, para que eu alcançasse o efeito estético que me interessava, que era tão central, né? Algumas vezes houve algumas adaptações que podem incomodar, né? Então, por exemplo, se vocês olharem no verso 94, né, o Enéas começa falando, ó terque quaterque beati, né, que é uma expressão típica do latim, né, 3 vezes, 4 vezes, né, que é uma tradução talvez mais formal, talvez devesse dar conta, né, e aí eu optei por traduzir por 1000 vezes mais feliz, né, ao mesmo tempo que para acolher a estética do poema, eu acabei tirando os pais, né, e os muros de Troia, né, então, mais feliz quem morto em Troia se viu, né, o verso é bem mais longo em latim, nesse caso em particular, né, quem ante o rosto dos pais e debaixo dos muros de Troia, né, dos altos muros de Troia, pôde né, morrer. Então, aqui havia uma economia que foi necessária para priorizar o sentimento estético de que esse texto tinha lá, precisava ter um acabamento nesse ponto, senão eu teria que optar, como vocês veem que eu optei na estrofe seguinte, por partir a unidade de sentido em mais de uma estrofe, né? Aí veja, então esse é o experimento que eu escolhi fazer com a Eneida, e que tinha um projeto muito uniforme, muito claro, ou seja, eu vou traduzir, sei lá, 200 versos, mais ou menos, onde comportasse uma unidade de sentido, e transformar ele num cordel, ou seja, isso funciona como verso, mas funciona como papel, né, isso era uma preocupação que eu tinha, então eu queria não só fazer um experimento com uma quantidade de versos que coubesse, mas que eles circulassem, que eles funcionassem como objeto físico, né, então eu fiz lá o cordel, acho que muitos de vocês conhecem, deixa eu, né, mostrar aqui, né, então aí eu arrumei um amigo que faz a xilogravura. Estou esperando o meu chegar pelo correio. Veja, eu tenho tanta coisa para sobre isso depois. Não, vamos falar sobre isso depois. Fábio, imagino que você esteja mais ou menos já chegando na reta final aí para a gente ir para sim, de discussão, né? Não, sim. Eu só estou arrematando isso, né? Então, esse foi a preocupação, né? Então, fazer um cordel, ou seja, já que testei os aspectos, vamos dizer, rítmicos, vou tratar nesses termos, do exâmetro no texto, e o texto fluiu, e o texto... levar isso mais adiante ao ponto em que isso formasse a materialidade completa do texto, ou seja, um texto que possa funcionar como um texto de leitura, e eu me senti satisfeito com isso, mas um texto que pudesse circular dessa forma. Na verdade, o resultado foi tão agradável que eu transferi, né, eu estendi esse projeto para a realização do canto integral. Né? Então, embora ainda esteja inédito, eu tenho falado muito, tenho até publicado, sei lá, nas redes, eu traduzi o canto 1 inteiro, aí comecei o canto 2, né, então agora diante de um novo passo dessa experimentação, em que eu, na verdade, queria ver se um canto inteiro funcionava como objeto de uma tradução em que essa
essa marcação estética fosse muito, muito nítida, né? E até agora estou satisfeito. Estou tão satisfeito que, na verdade, eu estou chegando no fim do canto 2, né? Mas aí isso fica para um momento segundo, né? Então, veja, a gente passa num ponto, eu vou pular outras leituras, eu tinha medo que ia ficar muito curto e coloquei leituras a mais. Você vê que eu passo estou interessando cada vez mais por questões também que pensam de forma lateral, problemas do texto que não necessariamente são os problemas da palavra propriamente dito. Estou apaixonado por essa ideia de que o suporte material, como que a gente se relaciona com isso, o aspecto, né, o aspecto acústico do texto pode ser pensado de uma forma diferente, né? Algumas dessas coisas que eu falei aqui foram, vamos dizer assim, romperam com conceitos que eu tinha sobre como se faz a tradução poética, né? Ou seja, olha, como pensar o ritmo de uma forma que não é esse ritmo aristotélico que a gente está sempre falando, então, os metros assim, as estrofes assadas, como pensar o ritmo do poema de outra forma, né? O exemplo da oitava rima dá conta dessa questão, ou seja, olha, epigrama tem conclusão, a oitava rima tem conclusão, formas de pensar de forma não linear, né? Enfim, e essa não linearidade, ela caminha para espaços totalmente diferentes, né? Então, eu queria fechar a minha fala, eu não vou ler mais nada, mas comentando um projeto que eu gostaria de lançar com vocês hoje, eu estou lançando agora, eu corri brutalmente para conseguir colocar alguma coisa nesse projeto, a ponto de apresentar para vocês, que eu vou trocar a tela que eu estou projetando para vocês, então eu peço só um segundinho de paciência, deixa eu parar essa apresentação e vou apresentar outra coisa para vocês aqui, né? Eu nessa quarentena, diante das nossas limitações de circulação e de aula, né? Eu estava aí muito ansioso com um curso que eu ia começar a dar de sátira latina. Depois de muitos anos eu montei um curso e ainda coincidiu de recém ter publicado a tradução do Pércio, né? Então estava muito tempo envolvido com a sátira. Aí a gente ficou sem as aulas, ficou suspenso o nosso momento, o nosso encontro, e aí nesse meio tempo, eu acabei encontrando um papel perdido aqui em casa, que tinha lá, sei lá, o início da Sátira 2 do Juvenal, traduzido poeticamente, e aí eu decidi que ele seria o ponto de partida para uma outra forma de discutir o processo de tradução, que eu também nem sei se vai dar certo, mas que eu compartilho um pouco com vocês aqui, né? Vocês estão vendo aí na tela de vocês, não sei se não está aparecendo o caminho, né? Eu lancei ontem no ar, e estou divulgando hoje, um blog, né, em que eu vou fazer um blog chamado Juvenal, Sátira 2, Tradução Aberta, de Fábio Cairoli, em que eu vou fazer um experimento diferente de tradução, né? Então a gente está acostumado academicamente com a apresentação da pesquisa pronta, né? Então a gente traduz, aí produz o artigo, comenta, discute, produz o objeto científico propriamente dito, submete à comunidade, leva para apresentação, para palestra, leva, né, bota no artigo, submete ao duplo cego, e aí o texto sai impresso final, né? E que não tem nada de errado, mas me pareceu que eu estava com vontade de experimentar uma coisa diferente. Então eu decidi que eu vou seguir com a tradução dessa Sátira 2 do Juvenal, mas vou seguir com ela de forma aberta. O que eu estou com vontade de fazer e que devo começar a publicar, se não hoje, amanhã de manhã, porque eu já estou com um bom trabalho adiantado, ir publicando os trechos da tradução na medida em que eu for fazendo. Esse é o grande projeto, ou seja, ao invés de entregar para a comunidade um texto pronto, e aí está sujeito a crítica positiva ou negativa, submeter ele à crítica como procedimento, vamos dizer assim, ou seja, enquanto eu vou traduzindo, a cada pouquinho que eu traduzi, eu vou publicando num blog, vou divulgando nas redes sociais, vou compartilhando isso com a nossa comunidade, e aqueles que se interessem tem a possibilidade de ver lá o texto, ver comentários, ver justificativas, porque não só é uma tradução que vai acontecendo na frente do olho do leitor, mas ela vai se justificando também diante do leitor,
passo a passo. Então, na medida em que eu sentar e fizer alguns versos, uma passagem, já publico, já fica ali diante do leitor, para que as pessoas vejam. Né? Eu não sei nem se isso vai funcionar, e isso tinha muito como interesse primário a ideia de que eu fornecesse algum tipo de debate para os alunos que não estão fazendo o curso, vamos dizer assim, mas é um experimento que eu estou tentando fazer e que estou jogando aqui para vocês, né? Então estou sugerindo a vocês que acompanhem, que venham, eu vou mandar, o link é juvenal2 aberto, @blogspot.com. Deixa eu ver se eu coloco Eu tenho que falar no chat daqui a pouco. Ah, você está no celular, não funciona, é verdade. Não, eu tô pondo aqui eu vou trocar a tela aqui para vocês copiarem, e depois posso mandar isso deixa eu ver aqui, eu vou colocar aqui no chat para vocês. A gente pode mandar pela newsletter do LEC também. Sim. Ó, eu coloquei aí Alô? Ixi, peraí. Tá? A gente vê a sua apresentação e te ouve. Alô, vocês estão me ouvindo? Sim, melhor agora, inclusive. Oi. Estamos ouvindo. Oi. Deu um chabu aqui. Não sei o que está acontecendo. Fábio, hoje está com alguma coisa aí, né? Eita, nós. O Urucubaca. Alô, Fábio? Fábio, nós... Ah, tá. Então você está no celular. Não, ele está no computador agora. Ah, isso. Não conseguiu manter no celular. Acabou a bateria. Ok. Que horror, não, a gente te escuta pelo computador. Continua pelo computador. Alô? É que pelo computador tem delay, o computador, eu não sei como é que é a conexão dele. O computador dele deve ser meio lento. Apesar de ser um Macintosh, mas é lento. E é verdade. A conexão dele, não é o computador, é a conexão do computador. Bom, peço desculpa aqui para todo mundo que está assistindo, são questões técnicas incontornáveis que a gente não controla. Alguém brincou aqui no chat, são as delícias da tecnologia. É isso daí. Vamos esperar uns minutinhos, o Fábio volta. Ele praticamente encerrou a fala e a gente vai começar as discussões assim que ele tiver restabelecido aqui a conexão. Oi. Alô? Escutamos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bem até. Oi. Então, você ouve a gente? Assim, para minimizar um pouco a vergonha do que aconteceu, era aí que eu queria acabar mesmo, né, apresentando esse projeto novo. Peço desculpas aí pela limitação conceitual, né, mas e fazer esse convite, né, ou seja, olha, eu tenho esse projeto em andamento, eu não sei nem se isso vai funcionar, na verdade é uma loucura que me ocorreu aqui, de repente a gente ir publicando e quem quiser ler vai lendo, né, e comentando, e inclusive acertando, entendendo como os leitores possíveis se relacionam com isso, né, o público primário com o qual eu estava pensando, efetivamente, era aqueles alunos da disciplina, ou seja, olha, gente, já que a gente não está tendo a disciplina, que debate eu poderia estar, né, a gente estaria fazendo em sala de aula, porque justamente uma das coisas que vai ser discutida numa disciplina de graduação é como esse texto, né, o que há nesse texto, como se traduz esse texto, como se compreende os sentidos desse texto, e toda essa discussão é algo que eu pretendo apresentar como complemento aos trechos da tradução, né, e aí, inclusive, uma expectativa de que haja que haja reatividade, né, eu não sei, eu espero realmente que funcione, senão, de qualquer forma, é um texto que vai se publicando e vai ficando disponível na medida em que eu for fazendo, né, essa era a minha perspectiva, né, inclusive uma perspectiva, foi o Daniel Galera que escreveu em blog, é isso? Alguém escreveu aqui para mim, tá? Eu vou fazer essa investigação depois, eu já estou vendo aí que o pessoal está olhando lá o blog,
né? Então, a minha expectativa é essa, né? Vai haver reação? Como que os leitores, os alunos, reagirão à forma como eu escolho fazer? Como eu reagirei àquilo que as pessoas vão dizer ou não? Esse tipo de experiência, que eu acho que é a mais não convencional possível, que eu esperaria ter com esse texto, né? Que, na verdade, era um projeto que estava aqui em suspensão e que eu arrumei uma forma criativa de reavivar nas minhas coisas, né? Enfim, esses é só alguns dos caminhos que eu queria apresentar hoje, das loucuras que eu tenho feito, né? Eu estou aqui com uma série de outras coisas começadas que eu gostaria de ter apresentado, mas que estão só começadas, né? E que eu vou deixar para, de repente, para os próximos debates, né? Mas, de alguma forma, disse de forma capenga as coisas que eu queria dizer, né? E agradeço a paciência de todos que toleraram essa precariedade. Fábio, a gente agradece aqui. A gente agradece aqui a sua primeira disposição, né, de tomar o seu tempo aí com tantas atribulações, não só tecnológicas, mas domésticas também, tendo que dar conta de uma realidade de estar em casa nesse momento, com criança. A gente sabe o quanto isso é bem mais complexo. Acho que todo mundo aqui entende as pequenas dificuldades tecnológicas que passamos, acho que não tem nada de novo. Então, para a gente não perder muito tempo e não avançar demais, assim, a fala foi interessantíssima porque foi um longo percurso de abovo até o futuro, né? Você não parou no presente, não parou em apresentar o que está fazendo agora, apresentou o que ainda vai fazer. Então, realmente, um percurso que deu conta de uma espacialidade temporal na sua percepção poética, estética, tradutória muito ampla, foi muito produtivo. Eu tenho algumas perguntas para fazer, na verdade, para ampliar a discussão, mas eu vou primeiro abrir para os convidados que queiram fazer a pergunta. O Vanderlei, o Washington Vanderlei, desculpa, né, Vanderlei, o Washington já tinha feito uma pergunta no chat, em que ele diz assim: considera-se a tradição e a estética? Posso alongar para esse contexto? Se o Washington quiser fazer a pergunta aqui por áudio ou vídeo, explicar a pergunta, fica à vontade. O que o Washington me diz aí? Ele está por aí? Ele vai perguntar, quer acrescentar? Porque eu acho que sim. Eu acho que, veja, tradição e estética, as palavras são bem amplas, mas é um pouco isso o que eu estava procurando, ou seja, de alguma forma, quando você fala em tradição, é o núcleo do que eu tenho feito aqui, ou seja, de repente, pensar, quando vai fazer a escolha da forma de traduzir o que for ser traduzido, de procurar primeiro no que já há, né? É isso que esses últimos experimentos com o Marcial, é isso que a Eneida em Cordel está procurando fazer, ou seja, para responder às demandas estéticas que eu estou vendo no texto, né? E que, insisto, talvez não tenha dito isso com clareza quando fiz a transição para falar sobre tradução poética, a gente não tem condições de dar conta de tudo o que existe no texto, né? Eu acho que isso a gente precisa aceitar de coração leve para que a tradução seja boa, né? Ou seja, há uma série de coisas a se ver no texto e a gente quando escolhe traduzir de uma forma e rejeita outra forma de traduzir, a gente está priorizando determinados efeitos. Então, por exemplo, ao traduzir a Eneida, um trecho da Eneida em Cordel, eu estou priorizando a ideia de que ela seja algo que deva circular oralmente junto com a escrita. Eu estou priorizando a ideia de que ela possa se parecer com os tipos de narrativa que circulam na tradução da poesia em cordel, né? Não só a nossa nordestina, mas toda aquela que antecede, ibérica, né? Enfim, e que isso se aproxime e que discuta a Eneida de uma forma diferente, né? Ou seja, você pensar a Eneida como algo que possa ser aproximado, por exemplo, sei lá, de um ciclo épico medieval, que é um dos ancestrais do nosso cordel,
tá? E isso como uma forma de ver determinados aspectos da Eneida que você não vê se você estiver fazendo a comparação que a gente sempre faz da Eneida com os Lusíadas, né? Ou seja, a Eneida, e que não é para não fazer, não é isso, mas que ao fazer assim você vê outras coisas, e o que a gente precisa é ver outras coisas, né? Então, é essa a ideia, ou seja, a tradição, sim, sem sombra de dúvida. E, logicamente, que eu não estou recusando fazer experimentos e de inventar coisas novas, muito pelo contrário, né? Mas é que aqui e ali tenho me beneficiado de ver com os olhos daquilo que já há, né? E que atende lá a possibilidade de encontrar algo que é mais naturalizável pelo leitor. Não sei. Perfeito. Alguma pergunta a mais? Vamos lá. Daniel, nada, Daniel? Eu posso fazer uma pergunta, se vocês quiserem. Vai lá, Daniel. Se não tiver mais ninguém, deixa eu ligar a luz, que já está anoitecendo os subtrópicos aqui. Então, eu só ia comentar, Fábio, antes de tudo, parabéns sempre pelo trabalho de tradução e pela apresentação, né? E eu achei interessante que você falou que ia focar nessa crítica via tradução, mas na verdade você está pensando sempre, né, tudo junto, vamos dizer assim. E eu achei interessante esse exercício que você faz sempre das formas e de métodos diferentes, né? Eu ia te perguntar, inclusive, se você não pensa em fazer algum tipo de publicação com todos esses exercícios de estilo, que nem um Queneau, assim, faz, né? Publicar tudo junto, de repente até no mesmo poema, pode ser uma coisa legal. E ia também te perguntar se essa ideia do blog também tem, que nem a Josi falou, né, tem esse passado de final dos anos 90, começo dos anos 2000, todo mundo fascinado com a internet, né, e começou a escrever na internet, blogs e tudo mais, mas eu acho que também você, de certa maneira, está tornando o blog uma coisa que as pessoas têm feito no Facebook, né? Que é ir publicando aos poucos. Sim. E sistematizando, assim, para todo mundo acompanhar. Eu achei legal. Eu queria saber se, de repente, você estava pensando nessa experiência das redes sociais para, de repente, trazer para um blog. Não sei se deu para entender. Não, pera. A experiência da rede social... o finalzinho não ficou claro. Ah, tá. Não, eu queria saber se você está pensando mais nesse tipo de experiência que as pessoas vão postando aos poucos, poemas que tem traduzido, né? Se você, de repente, está pensando nisso, mas trazer para um blog, tentar colocar tudo junto, né? Sim, é uma forma de ver, era uma forma de ver, ou seja, assim como tem sido uma praxe né, dessa vida na rede social, em que as pessoas compartilham o que vão fazendo, né, ou seja, mesmo eu como poeta, de vez em quando eu vou lá e boto um poema, acabei de escrever, não tenho nem certeza se é bom, né, o Horácio, né, ele rola lá na tumba dele, mais uma vez, cada vez que eu faço isso, né, então isso era uma coisa que sim, que me parecia uma forma de se aproximar da tradução, ou seja, falar assim, olha, galera, traduzir mais 4 verbos, publicar isso no Facebook, no Instagram, enfim, né, fazer esse tipo de interlocução, e que me parece que teria um efeito interessante, né, muito embora eu vá sediar o texto num blog, o fundamental é que ele circule na rede social, porque ele vai ter um tipo de interação com os possíveis leitores, que é uma interação que é muito característica da forma como hoje a gente se relaciona com a informação, né, ou seja, você abre lá o seu Facebook, seu Instagram, você vai rolando as coisas, e aí aparece um texto de alguém, né, você vai rolando entre as postagens das pessoas, elas te interessam, não te interessam, você lê superficialmente, você abre para ler, né, me pareceu que isso seria uma forma uma coisa que também seria um efeito interessante ao texto, né, muito embora seja um efeito que no limite eu não vou conseguir controlar na forma como as pessoas vão interagir com o texto, né, mas me pareceu que isso seria uma coisa interessante para quem lê. Isso me interessaria. Ainda respondendo uma outra pergunta que você fez sobre a possibilidade de publicar,
né? Então, nota que aquelas traduções do Marcial, elas foram publicadas. Então, eu apresentei para vocês aqui coisas que já estão disponíveis em artigo, né? Então, aqueles sonetos, quando eu falei, por exemplo, dos sonetos, eles estão na Traslatio, em 2016, e as 8º rimas, elas estão num livro, deixa eu mostrar para vocês aqui, é um livro publicado por um outro espaço aqui que diversos dos nossos colegas de clássicas frequentam, o Núcleo de Tradução e Criação, né, que é daqui da UF também, e que publicou no passado esse livro, né, e é nesse livro que tem inserido o artigo em que eu falo sobre a 8ª rima, né, então e esse é do ano passado, né, então alguma coisa disso, na medida em que vai adquirindo uma certa unidade, eu tenho indicado. Então, o que aconteceu com o Cordel é que eu publiquei um artigo, tá, na Ronai, que saiu agora no final do ano passado, na virada do ano, em que eu dou o contorno mais formal, discursivo, teórico desse texto, né, ainda apresento lá uns 50 versos, e fiz o Cordel, né, então o Cordel é um objeto, lógico que a circulação do Cordel, ela é limitada a quanto... né, as pessoas estão interessadas em adquirir, e a gente manda. Eu vejo, por exemplo, no meio dessa pandemia, sei lá, faz 3 meses que eu não teria a menor coragem de me aproximar do correio para mandar para ninguém, né, não sei, hoje ainda coincidentemente eu passei de carro na frente da agência de correio aqui da cidade, de Niterói, e a fila, ela avançava o quarteirão inteiro, aquelas pessoas a 2 metros de distância uma da outra, mas a fila era enorme, né, e eu não sei se é o caso de divulgar isso, né, nesse momento, se não dá para esperar ainda 1 mês ou 2 antes de retomar essa circulação, né, ao mesmo tempo que, como o texto ainda está crescendo, o formato no qual ele vai caber ainda não é claro, né, ou seja, eu estou com a tradução do canto 1 da Eneida feita, e devo terminar o canto 2, provavelmente até o fim de junho, né, de repente isso fomenta outro artigo, fomenta que isso saia como livro, então ainda não tá delineado, né, mas o objetivo é sempre pôr em circulação, não quero ficar com essas coisas paradas na gaveta, não, né, quando eu pus tem um poema que eu pus aí, tá lá escrito inédito, eu fiquei com vergonha, tipo, eu tô com esse papelzinho parado aqui, com, né, uma ideia bacaninha que merece um debate, e tá aí parado, né? Então, já começa aí uma nova circulação. Tá certo, tá ótimo, obrigado. Respondi, não sei? Respondeu. Entendi. Então, mais alguma reflexão, observação? Não precisa ser necessariamente uma pergunta, pode ser simplesmente uma observação, um comentário. Alguém mais aí se atenta, se habilita? Bom, e aí? Enquanto não, Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta, acho que a gente tem ainda um tempinho, mas pelo menos para mais uma pergunta, que acho que amplia um pouco a discussão e coloca também em jogo um pouco do processo criativo, da própria composição poética. A gente sabe que tem Sim. uma mudança paradigmática muito assim, importante da poética lato sensu antiga para a poética lato sensu moderna, ali no início do século XIX, que, na verdade, eu desdobro em duas. Você tem o romantismo alemão, que cria, o romantismo, de um modo geral, que cria a ideia do gênio criador, do gênio criativo, da originalidade, como a gente mais ou menos compreende hoje, e você tem ali, no mesmo tempo, mais ou menos, Sim. Depois, um pouco, o surgimento da ideia da poética como uma prática desinteressada. Essas duas ideias, elas são muito significativas para a definição dos cânones poéticos, seja os composicionais ou os críticos contemporâneos, modernos. E eu tenho visto, na poética e também na tradução contemporânea, uma tentativa de, talvez, rever essa paradigmática do século XIX e talvez reincorporar práticas que a gente chamaria lá do senso de antigas, dos processos de composição. Você vê assim também, você está enxergando um certo movimento de retorno à origem a uma poética clássica na contemporaneidade,
ou você ainda vê de forma segmentada esses dois mundos que se conectam aí, obviamente, por essa barreira axiomática, epistemológica e criativa, canônica? Como é que você vê isso? É uma questão que emerge? Sim. Olha, eu acho assim, o nosso pior problema para discutir isso é o quanto a nossa visão como classicista é enviesada, né? Lógico que eu vejo isso, porque é o que eu estou olhando, né? É o que a gente está procurando, né? Então, ao pensar assim, se isso existe como movimento para fora do nosso espaço, eu diria que as duas coisas são válidas. Então, sim, que isso está acontecendo, né? Que esse movimento, quando você vai olhar para a poesia contemporânea, ele existe sim, né? Que esse é um caminho que tem sido percorrido por uma série de poetas que muitas vezes eles não têm necessariamente nada a ver com o nosso âmbito de pesquisadores de letras clássicas, né? Mas que, de alguma forma, isso esteja ocorrendo, esteja circulando mais do que, sei lá, para o século XIX, para outros períodos, que a contemporaneidade tem, assim, para essa questão da poética, demonstrado um interesse por isso. E já não de agora. Então, eu lembro, por exemplo, quando eu comecei a mexer com Marcial, lá em 2002, 2003, que havia um poeta português contemporâneo, que estava sendo muito comentado pelas pessoas. Depois eu posso procurar o nome e passar para vocês, porque eu não me lembro, não consegui comprar o livro do cara, no final das contas, que ele fazia uma leitura muito intensa da poesia do Marcial e produzia uma poesia de circunstância, que soa muito como algo que lendo Marcial, lendo Catulo, né? Eu acho que isso tem já acontecido, né? Me parece, e aí eu vou falar no sentido um pouco mais lato, porque é um sentido que vai incluir, inclusive, um clássico que não é o clássico da antiguidade, mas o nosso clássico vernáculo, pré-século XIX, né? Que uma coisa que muda para o poeta do século XXI em relação ao poeta do século XX, né? E que pode incluir os latinos e gregos, mas que, mesmo que não inclua, é um sinal interessante, é o fato de que a gente tá diante de uma geração que possivelmente pela primeira vez tem um acesso uniforme ao repertório completo do cânone da nossa língua na escola, né? Diferente de gerações anteriores, em que o tipo de circulação de poemas, o tipo de circulação de debate poderia ser um pouco diferente para quem não é do meio acadêmico, vamos dizer assim. Né? Ou seja, o poeta da década de 60, ele se lia e interagia com os outros no jornal, né? Dizendo de forma muito estou reduzindo muito, mas acho que vocês vão entender onde eu quero chegar, né? Ou seja, você lia, conhecia uma série de pessoas diante de um acesso que não necessariamente envolvia o acesso à escolaridade, tá? Não estou dizendo que necessariamente os poetas não tinham acesso da escola, mas que o debate ocorria num nível que hoje é diminuído. De alguma forma parece que o debate de jornal, para gente mais nova que a gente, é uma coisa que não existe. Lá nos anos 90, eu era aquele cara que comprava o jornal de domingo para abrir a Ilustrada na Folha e recortava as matérias. Então, assim, o acesso que eu tinha a um debate era esse acesso, né? Então, esse é um debate que é altamente contemporâneo, porque as pessoas estão escrevendo agora porque elas estão falando e pensando agora, né? O acesso que você tem à educação na escola, né? Se você não faz esse debate, se você não lê o jornal, vamos dizer assim, é o acesso ao cânone. Então, você vai ler lá os trovadores, vai ler Gil Vicente, vai ler Camões, vai ler Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira, e vai fazer um percurso que interfere na forma como você forma um todo de valores estéticos. Né? Não sei se todo mundo concorda comigo, e é lógico que o código de autores com os quais eu tenho lidado não necessariamente é grande, mas também terá lá os seus vieses, mas tem muita gente muito interessada na forma fixa, na repetição de padrões da nossa poesia clássica, num nível que é muito maior do que, sei lá,
20, 30 anos atrás, em que essa talvez não fosse a prioridade, né, e que talvez essa prioridade talvez esteja sendo trazida por um tipo de relação que eu acho que é escolar, não sei. E aí aqui a gente estava falando sempre de chutes, então eu acho assim, respondendo, voltando na sua pergunta, sim, eu acho que há esse movimento, né, ou seja, de uma tentativa de discussão, de retorno, de superação, de alexandrinismo, vamos dizer assim, se é que essa palavra faz algum sentido, né? Acabei de achar ela legal e acabei de achar ela uma merda. Não sei. Eu acho que o Antunes, acho que o Antunes já usou essa expressão, neo-alexandrinismo, neo-alexandrinista, recentemente. Pode ser. Eu vou escrever para ele depois, ver, porque eu sempre acho as expressões, aí eu falo assim, foi o Léo que falou isso aí. Vou conversar. Tá legal, Fábio. Isso aí, né? Mas que há um conjunto imenso de pessoas para quem essa discussão não ocorre. Então, há o debate, e esse debate não necessariamente alcança o coração de todo mundo. Mas, enfim, teria que chamar alguém das contemporâneas aí para falar dessa, com outro olhar. E é uma peníssima que a gente já vai aqui para o final do final. Acho que o pessoal também pode já estar até cansado por aí. Vou agradecer de novo, Fábio, sua apresentação, sua disponibilidade, agradecer a todo mundo que participou até agora, que assistiu bravamente, e vou passar a palavra para a Grace para fazer um último tchau final aí, que acho que ela tinha alguma coisa para dizer, e aí a gente vai encerrando. Oi, Fábio. A gente está muito Oi, feliz Grace, de você ter participado hoje, trazendo essa perspectiva da tradução e do trabalho do professor, né, nessa quarentena. É muita coisa que a gente tem feito, né, nesse tempo, e a gente vai continuar fazendo, e mantendo esse contato, e divulgando também. Obrigada, Fábio. E quero aproveitar, vou falar muito rapidamente, né, já que temos muitos trabalhos, e assim, o pessoal que está aqui, Fábio, acompanha a gente já há 2, já está entrando no 3º mês, e eu só quero lembrá-los que a gente teve uma discussão sobre a infância na Grécia, tá? Eu mandei há algumas semanas, posso mandar de novo. Vai ter uma apresentação no dia 22 de junho, acredito que no Brasil vai ser às 10 horas da manhã, porque às 15 horas em Portugal. Vou mandar para vocês, porque tem muita gente interessada no tema que foi abordado na apresentação da professora Glória. Então, só para lembrar, tá? E o professor Orlando estava aqui, ele teve que sair, ele tem um grupo da Federal do Ceará e outros colegas nossos de outras universidades, né, do Nordeste, eles estão fazendo as quintas clássicas, e amanhã vai ter também uma sobre Medeia. Eu vou também dar esse informe para o pessoal que está inscrito no grupo, tá? E semana que vem, lembrar, a gente vai ter 2 encontros, né? O nosso Leque UF, semana que vem, vai estar bombando nesse sentido. A gente vai ter no horário normal, tá? Hoje começou às 16, às 15 horas de novo. A gente sempre entra em contato antes, né, um pouquinho. Leonardo Kaltner, que já falou da primeira vez, ele vai continuar falando sobre gramaticografia e filologia, que é bastante interessante, o humanismo renascentista. Essa primeira fala, às 15 horas, na quarta, e a gente vai ter a gente vai começar com uma série de Leque UF Convida na Quarentena. A gente vai ter o professor Giuseppe Pezzini, da Universidade de St. Andrews. Se o Beto quiser falar mais alguma coisa sobre, fica à vontade. Vai ser o nosso encontro vai ser em inglês. O tema dele, né, o título é Deconstructing Comedy, Terence on Realism. Então ele vai falar sobre Terêncio, então ele tem interesse, né, em teoria da ficção, filosofia da linguagem, então são todos bem-vindos também. Isso na quinta-feira, 13h, né? Quem está inscrito recebeu. Quem se inscreveu hoje ou ontem vai receber todas essas notícias. Enfim, eu agradeço a presença fiel, participativa mesmo de todos. Muito bom ver vocês. E aguardo vocês na semana que vem. Alguém quer fazer alguma observação? Anunciar
né? Algum evento que esteja fazendo parte ou organizando? Tinha alguém do Saterealde aqui. Quem que era? Quem está aí ainda, eu não vi. Interagimos lá pelo Instagram. Mas já deve, não sei se está aí ainda. Bom, da minha parte, só agradecer de novo e dar um beijo. Acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Ah, tá, a Gabriela aí, ó. Ela. Oi? Travou aqui para mim. Gabriela? Eu vi pelo chat. Bom. Mas... Então, gente, Grace, vamos encerrando. E quem quiser depois interagir, fica por aqui. Pode parar de gravar aí. Tchau, tchau. Tchau para todos.